fui e procurei o pai da Flávia. Olha, Manel, eu preciso de remédio pra mim abortar a menina, porque a mãe não quer e eu não quero e não tem condição, porque eu já tenho um filho pequeno e eu não posso ter essa segunda menina aí. Fui e falei com ele, aí ele disse, tá bom, eu vou arrumar um remédio pra você amanhã. E o nome do remédio que o povo falava lá que era bom era Citotec, né? Remédio Citotec é bom. Eu fui e falei pra ele, ó, o pessoal falaram que tem que comprar esse tal de Citotec. Só que pra comprar isso era difícil, entendeu? Tinha que ter receita, eu tinha que conhecer o farmacêutico pra ele vender, porque era ali por debaixo dos panos, porque, sabe, né? É grave isso daí, era um crime, né? Abortar. Ainda é, eu acho que ainda hoje por lá, né? Farma faz escondido. Aí eu fui e falei pra ele, ó, e tem um nome do remédio, é o tal de Citotec. Ele, não, eu já sei, vou trazer o Citotec pra tu. Fia, vocês acreditam que ele pegou AS, não tem aqueles comprimidinhos de AS? Ele me trouxe um monte daqueles comprimidinhos de AS, tirou da embalagem do AS, né? Que eu vou botar o comprimido AS aí, colocou enrolado num papel, porque esse remédio justamente disse que era envolvido assim, era separado e tudo mais, não podia vender com a embalagem e tudo mais. Sei que ele enrolou lá num papelzinho, assim, pegou e trouxe esse remédio embolado no papel, né? Os comprimidinhos de AS. E me deu. E eu fui beber os comprimidos de AS acreditando que ia dar certo. Não sabia nem o que era Citotec, nem como é que era, nem que cor era, eu não sabia. Só sabia que eram os comprimidos. E aí, como ele trouxe comprimido, eu disse, tá certo, ele trouxe comprimido certo. Bebi foi AS, fia. Uns 5 ou foi 6 comprimidos de AS ele me deu, né? E eu bebi. Aí fiquei esperando, né? Cadê, fia? Não abortou ninguém não, porque era AS. AS infantil, no caso. AS infantil é pra dor de cabeça, era pra febre, era até gostosinho, era bem docinho os comprimidinhos, né? E eu tomei pensando que era, né? Isso que é certo que passou o período, não dava mais pra sair, Flávia. Mesmo que eu quisesse, não dava mais. Aí pronto, continuei com a gravidez, né? Mesmo sem querer, porque a mãe brigava comigo 24 horas. Gente, vocês não têm noção. Chegou ao ponto de um dia ela jogar uma lagarta em mim. Ela sabe disso. Na frente de casa tinha uns pés de planta lá, bonito, e dava umas lagartas assim, ó, desse tamanho verde, uma lagarta horrível, horrenda, que da hoje eu tenho medo daquela lagarta. E aí, todo dia de manhã caía às vezes a lagarta lá, ou ela via e ela tirava a lagarta, que eles comiam o pé da árvore, e a mãe tirava tudinho e matava. Num dia de manhãzinha cedo, a mãe achou uma lagarta dessa, mãe sapecou em cima de mim essa lagarta, pra mim ter um susto e perder a criança, entendeu? Olha só, a que nível nós chegamos, né, minha gente? Mas que é certo que naquele tempo a gente não sabia de nada. Gente, eu não culpo minha mãe e eu nem me culpo porque a gente não sabia de nada. A gente tava ali só existindo. Aí tá, minha mãe jogou essa lagarta em mim, eu chorei, mas não perdi Flávia. Continuei com Flávia na minha barriga. Inclusive, pra mim descobrir que eu tava grávida da Flávia, me deu vontade de comer pirão. Não sei se vocês sabem, naquele tempo a gente, quando a mulher paria menino, que tava de resguardo, aí a mãe cozinha frango, né? E o caldinho do frango pega e coloca com farinha, caldo de frango com farinha, e aí faz aquele pirão, menino, mas é gostoso com frango, ó. Aí a gente come aquele pirão de farinha com o caldo da galinha, né? O pirão e com frango, mas é gostoso. E aí eu disse pra mãe que eu tava com vontade de comer isso. Voltando lá atrás, né? Era quando eu engravidei, eu não sabia, né? Aí pra me descobrir foi isso. Foi uma vontade que eu tive, um desejo, né? Que aquele tempo a gente chama de desejo. Ah, fulano tá com desejo de comer tal coisa. E aí me deu vontade de comer isso, um pirão. Aí eu fui e falei, mãe, eu queria comer um pirão. A mãe pegou e fez o pirão. Foi a mãe terminando de fazer o pirão e eu comendo o pirão. Quando eu coloquei a última colher de pirão na boca, eu vomitei esse pirão todinho lá, né? Aí quando eu vomitei lá, não podia vomitar não. Se tu vomitasse, minha amiga, você começasse a vomitar, já tava grávida. Pra lá era certeiro. Queria saber que uma mulher estava grávida, ou ela cuspia demais, ou ela vomitava. Por falar em cuspir, da Maria eu cuspi demais, ó, a Maria. Tá bom, tava grávida e cuspia. Pronto. Aí peguei, né, comi o pirão, aí descobri que tava grávida, isso, voltando de novo lá, né, na lagarta, minha mãe jogou a lagarta em mim, eu não parei, meu ex-marido me deu, o pai da Flávia me deu AS, né, dizendo que era remédio pra perder e não era, e nesse meio tempo eu abusei ele, que eu não queria ver mais a cara dele nem pintado de ouro. Aí pronto, fiquemos 9 meses praticamente, já tava no 4º mês, né, quando ele me deu tava com 3 meses, quando ele me deu esse remédio aí, e aí já, logo em seguida já passei pro 4º mês, e aí eu já não queria mais ver ele de jeito nenhum, porque já tava já a criança já tava se formando, né, e eu já tinha enjoado a cara dele, que eu não queria ver ele nem pintado de ouro. Hoje em dia a Flávia parece com ele demais, por causa que eu enjoei a cara dele mesmo. Não queria ver não, filha. Eu queria esfaquear ele todinho quando eu via. E aí ele sumiu. Porque eu não queria ver ele, entendeu? Então ele sumiu, desapareceu. Aí fiquei eu, buchuda da Flávia, com o Júnior pequeno, a mãe me enchendo o saco dizendo que quando eu ganhasse menino,
Era pra deixar esse menino no hospital, porque ela mesmo não queria não ia criar mais outra criança não, porque já tava sendo difícil criar o Júnior, e como era que ia criar a Flávia. O que é certo é que, fia, eu não tive enxoval de comprar nada, ainda bem que eu tinha guardado as coisinhas tudo do Júnior, quando ele era pequeno, né? E aí eu fui e usei as roupinhas do Júnior. Teve um senhor lá, o Edivaldo, um vizinho nosso lá, foi quem me deu. Comprou várias roupinhas, comprou umas coisinhas pra ela, entendeu? A minha irmã mais velha também foi que me deu algumas coisas. Aí era coisa da menina dela usada, da Joyce, da minha sobrinha, né? E que é certo que juntou o enxoval de bebê da Flávia, foi todo, mais foi roupa do Júnior, né? E as coisas que esse Edivaldo me dava, comprou umas coisinhas lá, e os outros me deu, cada um me deu uma coisinha. E foi assim, porque eu não tinha condição, não trabalhava, né? Quem trabalhava era só minha mãe. Aí quando a Flávia nasceu, né, fui pro hospital com dor e a mãe dizendo que eu ia dar essa menina. Quando eu parei a Flávia lá no hospital, minha mãe trabalhava no hospital, né, já não tava mais sendo zeladora, minha mãe trabalhava na cozinha, ela já era cozinheira, tinha subido de cargo lá no hospital que ela trabalhava, né. Aí minha mãe tava lá no hospital, e é o mesmo hospital que eu fui parir, né, inclusive fui muito bem tratada, porque como ela trabalhava lá, né, eu fui bem tratada, porque é a filha da Milagre. Lá chamava todo mundo chamava ela de Dona Milagre. É a filha da Milagre que tá aqui pra parir. Então o tratamento já foi outro, graças a Deus. Aí fui parir a menina. Quando eu terminei de parir a menina, parei numa sala e eles pegaram a menina e levaram pra outra sala e deixaram lá, né? Que era a sala que eu ia ficar internada, né? Até eu dar os 3 dias pra ir embora pra casa. Que lá era 3 dias que a gente passava. Ganhava menino, e aqui também foi 3 dias. Ganhava um menino, né? E passava 3 dias no hospital e depois ia embora pra casa. Aí botaram a menina lá. E aí ficaram lá na sala de parto, né? Me terminando de tirar placenta e costurando lá, que cortaram lá embaixo, né? E aí levaram a menina. Aí a mãe foi primeiro ver a Flávia, né? Aí viu a Flávia lá na cama. A mãe disse que na hora que chegou lá, a Flávia sorriu pra ela. Bebezinha, disse que sorriu pra ela. Aí a mãe voltou lá um dia. Eu disse: olha, a menina tá lá na cama, lá, tão bonitinha, a bichinha. E aí eu lá na cama mesmo de coisa, eu disse: e aí, mãe, a gente ainda vai dar ela? Ela: não vamos dar mais a bichinha não, porque a bichinha sorriu pra mim. Ou ela gosta de mim, a bichinha. Aí, pô, levamos pra casa. A mãe não deixou dar não, mas eu acho que era só mentira mesmo. Ela não ia ter coragem de deixar essa menina no hospital, não. Mas eu já tava pensando: meu Deus, vamos ter que dar a menina, porque a mãe não quer, e eu moro junto com ela, e eu não tenho condição de criar essa criança, não. Eu não trabalhava, gente, não trabalhava, não. Aí tá. Aí levamos a menina, a Flávia pra casa, né? Que é certo que fomos pra casa depois de um mês já que a Flávia tinha nascido. Aí o pai dela apareceu, né? Aí já tinha passado o enjoo dele, porque já tinha nascido a menina, já tinha acabado o enjoo. Aí o que acontece? Fui morar com o pai da Flávia. Ele começou a ir lá em casa e deixando roupa pra mãe lavar, que a mãe lavava a roupa pra ele e ele pagava a mãe, né? Aí ele começou deixando a roupa a mãe lavar, e aí deixava uma roupa hoje, já não buscava, já trazia outra. Eu sei que foi só juntando a roupa dele lá em casa. E foi indo, pensou que não, ele foi morar comigo lá na casa da minha mãe. Como sempre, os casamentos era tudo assim, ó. Deixa a vida me levar. Aí pronto, quando eu me dei conta de novo, tava casada com o pai da Flávia, morando junto, lá na casa da minha mãe de novo. Só isso que restava pra mim. Tava com 2 crianças e morando com o pai da Flávia, mas dessa vez eu resolvi estudar, né? E aí comecei a estudar e terminei meus estudos, ainda já tem na Flávia e já tem no Júnior. Terminei os estudos no sentido de terminar o ensino médio, que foi só o que deu pra fazer, minha gente. Não dava pra fazer faculdade, que eu não tinha dinheiro. E já com 2 crianças, a faculdade naquele tempo a gente dizia que já tinha 2 diplomas, no caso. Eu já tinha 2 diplomas, um era a Flávia e o outro era o Júnior. Então pronto, foi muito que fiz ensino médio. Nisso fiquei morando com o pai da Flávia até a Flávia ter uns 4 anos. Quando deu com a Flávia com uns 4 anos, começou a dor de cabeça e eu enxergar um pouco a vida. Por quê? Porque o pai da Flávia, ele trabalhava só de vez em quando ele queria, entendeu? E ele só trabalhava se fosse comigo, porque era um ciúme danado. O pai da Flávia tinha ciúme até do vento. Se passasse perto de mim do vento. Eu ainda estudei, terminei, ó. Tava na 8ª série, eu fiz o 1º ano. Fiz o 9º ano, fiz o 1º e o 2º junto. Eu estudei 3 anos, mas esses 3 anos era um inferno, porque quando eu ia pra escola, quando eu saía, ele já tava lá na porta da escola me esperando, entendeu? E ele tinha ciúme de tudo, de todo mundo, de toda a gente. Ninguém podia conversar comigo, então ele só ia pro serviço se ele pudesse me levar. E aí, como toda a vida ele trabalhou dirigindo ônibus, né? Ônibus de escola, ônibus de excursão, ônibus de linha, fazendo linha por lugar, então
tinha que ter a minha cadeira. Detalhe, a minha cadeira e a cadeira das duas crianças, porque eu só ia se levasse as crianças. Às vezes dava pra deixar com a mãe, às vezes tinha que levar as crianças. Então ele só ia pros serviços se desse pra me levar. Aí nisso foi ficando difícil, entendeu? Que acabou que a mãe tava tendo que ajudar eu e com o marido, entendeu? Dentro de casa. A gente lá na casa da mãe e a mãe tendo que sustentar nós tudo. Porque o marido não procurava serviço pra ele ir e ficar o dia todo, não, porque ele não queria me deixar sozinha. Bom, mas é que eu, né? E eu linda e maravilhosa. Aí tá. Menino, o que é certo é que já não ficou mais dando certo, porque aí eu já tava abrindo meu olho, entendeu? Que isso não tava certo, eu morar com a mãe e a mãe sustentar a gente e ele só trabalhar de vez em quando, só quando dava, entendeu? Certo que quando ele trabalhava, ele sempre ganhava um bom dinheiro que dava pra passar uns dias sem, mas essa vida não era vida pra nós, pra quem queria ter família, não. E aí eu morava, eu, a minha mãe, o meu irmão e a minha mãe, e de vez em quando eu e o meu irmão pegavam os pontapés de briga, né? Eu e ele, nós brigava demais, porque tipo, se nós começássemos uma discussão, meu irmão enjoado, meu irmão chato demais. Então se nós pegássemos uma discussão, meu irmão queria que eu calasse a boca. Cala a boca aí que senão eu vou te bater. Eu dizia, pô, venha me bater. E eu não me calava, nós podíamos se esmurrar todinho. Só que muitas vezes ele teve a oportunidade, meu irmão teve a oportunidade de me bater e ele não batia. Ele puxava meu cabelo e tudo mais, mas eu via que se ele quisesse, ele me quebrava a minha cara. Mas ele não fazia isso, entendeu? Eu é que azunhava ele todinho e a gente brigava. Então, a última vez mesmo que a gente brigou, eu azunhei a cara dele todinho. Quando eu ainda fui lá e dei parte dele. E aí, quando a polícia chegou pra chamar ele, né? Ele foi dar o depoimento dele lá. Ele todo azunhado, meu irmão, né? Todo azunhado, chegou lá. A delegacia da mulher era lá pertinho de casa. E aí, nesse dia a gente brigou, né? E eu me zanguei, fui lá. Esse dia o pai da Flávia tinha saído pra trabalhar, pra fazer um frete, né? E aí tinha me deixado em casa e eu, briguei com meu irmão, zunhei ele todinho, fui lá na delegacia da mulher e dei parte do meu irmão. Aí chamaram meu irmão pra fazer o depoimento dele. Aí virou ele todo azunhado. E o que foi isso? Não, foi ela que me azunhou todinho. Inclusive eu nem fui trabalhar por causa disso, que ela me azunhou todinho. Aí o pessoal lá da delegacia disseram, então era você que tinha dado parte dela. Aí que é certo que depois eu fui e retirei. Como meu irmão trabalhava, para não ficar ruim pra ele, eu fui lá e retirei a queixa, mas também tive que sair da casa da mãe. E pra mim sair da casa da mãe, o pai da Flávia tinha que trabalhar, entendeu? Porque como é que a gente ia se manter? Que é certo que a gente ainda ficou nesse dia no hotel, fiquei na casa de uma amiga minha, né? Até o pai da Flávia chegar, ia com as duas crianças, e depois fui para um hotel. O pai da Flávia pagou um hotel lá de uma amiga dele. Pagou não, gente, rolou a mulher, porque pensa, o pai da Flávia enrolando, gente do céu, enrolar demais. Então, o pai da Flávia pegou e a gente ficou nesse hotel, passou a noite lá nesse hotel, né? E depois ele arrumou uma casa para alugar pra gente. Nisso, o pai da Flávia arrumou essa casa de aluguel pra gente morar, né? E não tinha nada dentro de casa, né? Dentro dessa casa. O que o pai da Flávia fez? Pegou, me levou lá no Armazém Paraíba naquele tempo, né? E aí a gente foi no Armazém Paraíba. E aí, como sempre eu morei com a minha mãe sempre comprava as coisas, né? No Armazém Paraíba. Então a gente tinha crédito no Armazém Paraíba. Aí fui abrir um crédito pra mim e tudo mais, no meu nome, né? Aí abrimos lá e aí o pai dela alugou a casa. Aí compramos tudo de dentro de casa. Máquina de lavar, rack, televisão, geladeira, tudo de dentro de casa compramos. Dizendo ele que ia pagar. E ficamos nessa casa de aluguel. Fia, eu acho que não foi um mês que nós passamos nessa casa de aluguel. Passamos um mês, 2 meses, 3 meses. Aí começou. Todo dia eu ia pra escola, né? Quando eu voltava da escola, tinha uma placa na porta de casa dizendo: pague o aluguel, igual o seu barriga. Com o seu Madruga. Pague o aluguel. Pague o aluguel. E cobrar o aluguel. Conforme receber os aluguéis atrasados. Sim, mas continue contando. Então queria ver um Pague os aluguéis, sim? Não é? Eu exijo que me pague os aluguéis. Não, porque... Pague o aluguel. Vim aqui para lhe cobrar o aluguel. Pagar o aluguel. Com licença. Aí. Aqui está o aluguel. Toma! Quanto que é isso? O aluguel tá atrasado. E aí eu chegando em casa e a placa lá, né, que ele não tinha pago o aluguel, o pai da Flávia não tinha pagado o aluguel. Ô, gente, que vergonha. E aí todo dia quando a gente chegava tinha uma placa, um aviso da dona da casa lá na porta, não tem? Ó, paga o aluguel. Ó, esse mês você não pagou o aluguel, entendeu? E aí eu com vergonha, eu fui e falei pra mãe, olha, o Manel não tá pagando aluguel. Depois começou o Armazém Paraíba, as cobranças. Cadê que as coisas que ele não tinha pagado? Comprou tudo dentro de casa. As prestações, acho que mais de R$500 ou era R$1.000 por mês das coisas, tudo que ele comprou, entendeu? Porque
Ainda conseguimos esse crédito ainda de pegar tudo isso, né? E o armazém pegou e começou a cobrar, mandava cobrança que não tinha sido pago, a conta não tinha sido paga, e naquele tempo eu tinha pavor de ficar com meu nome sujo, porque a minha mãe me criou dizendo que nós somos mulher, mas a única coisa que a gente tem de valor é o nosso nome, entendeu? Já que nós não somos homem, pelo menos o nome, a palavra a gente tem que ter. Então, eu disse à mãe, eles estão cobrando aluguel e o Manel não tá pagando o aluguel e agora as coisas também, o Armazém Paraíba tá me ligando e me cobrando e como é que eu vou fazer? Aí a mãe, não, então vem embora pra casa. Lá vai eu voltar de novo pra casa da mãe, só que eu disse, eu volto pra casa da senhora, mas eu não vou voltar com o marido. Ele, se quiser, que se vire, porque é uma vergonha. Se ele não conseguiu me sustentar, então eu também não vou ficar mais com ele. Aí voltei pra casa da mãe sozinha, larguei o marido. Sabe Deus pra onde é que ele foi. Mas nisso ele ficou toda a vida tendo contato com a gente, entendeu? Nisso ter contato com a gente, aí fui devolver as coisas para o Armazém Paraíba, para não sujar meu nome, devolvi lá umas coisas, entendeu? Negociemos, a minha irmã até que negociou para mim, a minha irmã negociou e que é certo que o Armazém Paraíba não sujou meu nome não, pegou as coisas de volta. Aí fiquei morando com a mãe. Aí nisso, morando com a mãe, e a mãe toda a vida gostou do pai da Flávia, assim, gostou no sentido de que era o melhor genro que ela já tinha tido na vida. Por quê? Porque o pai da Flávia, querendo ou não, no período que a gente ficou, que eu morei com ele, foi o período que eu aprendi a dirigir, foi o período que a gente viajou bastante, eu não conhecia lugar nenhum, a não ser de Tucuruí pro Breu. E nesse período que eu fiquei morando com ele, não, a gente viajou para vários lugares, a gente ia para Belém, e no tempo do Ciro, e ficava lá, então a mãe gostava disso aí, dessas viagens, dos passeios que a gente fazia, entendeu, com ele, que ele sempre dava um jeito de arrumar um ônibus, uma van, e aí ia toda a gente, ia a Graça, ia os filhos dela, ia todo mundo, a gente ia pra passear, acampava, entendeu, pegava os carros e ia acampar, que era sempre van, era sempre ônibus que ele tinha de alguém que ele pegava para trabalhar e ele já aproveitava e levava a gente no final de semana para passear, para essas coisas. Nesse período a gente já tinha ido no Piauí visitar a família dele, entendeu? A gente viajou por vários lugares, que isso a mãe gostava demais de viajar e a mãe gostava dele, porque ele não era uma pessoa mal, o pai da Flávia não era uma pessoa mal, mas era uma pessoa enrolada. Gente, daquele que te enrola ali dentro de 5 minutos, ele pega nem que seja 5 reais emprestado de tu, ele pega, dizendo que vai te pagar e nunca mais. Isso é o mínimo, entendeu? Fora, mentia, gente, mentia. Nesse meio termo, nesse meio período aí, fui morar na casa da mãe, devolvi as coisas para o Armazém Paraíba e disse, ó, não quero mais marido. Só que a mãe gostava muito dele. Aí o que aconteceu? Ele começou de novo indo lá para casa da mãe, aí hoje fica, amanhã não fica, e a mãe, não, fica aqui. Pã, a mãe de novo, fica aqui. Que aí eu disse, a mãe tá falando, deixa esse homem aí. Pronto, fiquei de novo com esse meu marido na casa da minha mãe de novo. Nesse período que eu voltei de novo a morar com esse pai da Flávia, né? Aí descobri que aí ele começou a dizer que ele tava indo fazer uns trabalhos pra fora, uns treinamentos. Porque agora ele ia arrumar um serviço no Transbrasiliana, lá tem uma empresa de ônibus, né, que faz viagem para fora, que é Transbrasiliana. E ele disse que ele ia fazer um treinamento, né, não, então agora eu vou arrumar serviço, a gente voltou, né, e ele, não, agora eu vou arrumar um emprego, que eu vou te sustentar e tudo mais, e é no Transbrasiliana, mas para isso eu preciso fazer um treinamento. Né? E aí eu preciso de dinheiro para ir lá fazer esse treinamento. A mãe, deu dinheiro, emprestou, né? Ela, tá bom, eu vou te emprestar. Que a mãe é assim, quando eu tava brigando com ele que não tinha nada, a mãe ia lá, emprestava dinheiro escondido pra ele, né? Emprestava que ele não pagava. Às vezes ele pagava, às vezes ele não pagava, mas a mãe pra ela tanto fazia. Ela acalmava a confusão ali, entendeu? E eu sem saber que a mãe tava dando esse dinheiro escondido pra ele, emprestando esse dinheiro pra ele me dar as coisas pra poder ficar tudo bem, entendeu? Aí nisso ele pegou e disse, né, que ele tava fazendo um treinamento pra Transbrasiliana, o pai da Flávia, né? E o Júnior começou a chamar ele de pai, do nada, entendeu? Nesse período mesmo que a gente conheceu, o pai da Flávia, ele já chamava, ele estava completando um aninho, né? E aí ele via o pai da Flávia direto, o pai da Flávia cuidava dele, né? E ele chamava o pai da Flávia de pai, então ele ficou sendo o pai dos dois. Não tinha quem não achasse que os dois eram filho dele, porque os dois chamavam ele de pai. E aí ele pegou e disse, não, eu preciso fazer esse treinamento. Aí minha mãe pegou o dinheiro e emprestou, né? Emprestou esse dinheiro pra ele lá. Acho que eram uns 70 reais naquele tempo. Que nesse tempo 70 reais era como se fosse 700. Aí a mãe pegou e emprestou esses 70 reais, ele pegou e foi, né? Pra esse tal de treinamento. Aí foi, passou um dia, passou 2, voltou. Aí, não, agora eu já passei na primeira fase, agora eu vou precisar de mais dinheiro. Porque agora é a última fase para me poder me empregar mesmo. Eu vou ter que voltar de novo fazer essa viagem, só que agora eu preciso de mais dinheiro.
R$150. A mãe emprestou os R$150 para ele. E eu achei estranho aquilo, né? Que ele foi e nada de se empregar, e que curso era esse? Nisso eu já tinha pegado ele algumas vezes jogando baralho de aposta, né? Aí, nesse período que a gente foi mesmo morar lá no hotel, era perto de onde jogava, tinha muito jogo de baralho. E aí, um dia a gente andou por ali e eu vi que ele gostava de baralho, né? Aí eu achei estranho aquilo. Ele pegou esse dinheiro para essa formação dele, transbrasiliana. Foi a primeira vez com 70, depois foi outra vez com 150 da mãe. Aí eu achei estranho. Aí eu, peraí, mãe. Aí ele pegou e disse pra mãe, né, que ia pra esse treinamento. A mãe pegou e deu. Aí no outro dia ele foi. Quando deu no outro, ele foi de tarde, né? Quando foi? Quando deu no outro dia de manhã, olha, desde lá Deus falava comigo. Eu falo que tem uma mulher dentro da minha cabeça que fala comigo as coisas, quando eu não escuto, dá merda. Aí eu fui e falei, mãe, tá estranho isso daí, sabe o que eu vou fazer? Aí eu tô até mentindo, saiu de manhã. Aí eu disse, mãe, sabe o que eu vou fazer? Não, ele foi de noite mesmo, né? Ele foi de noite. Aí no outro dia de manhã eu digo, mãe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá onde joga baralho, onde eu sei que tem umas casas que joga baralho, eu vou em todas elas ver se o Manel não tá lá. Porque se ele tiver, a última vez que eu vou dar confiança pra ele, viu? Vou separar dele. Se eu tiver certa, a senhora não vem mais insistir pra me morar com ele, que eu não vou. Eu vou lá procurar ele, tá bom? Me dê aí o dia do mototáxi, a mãe me deu. Naquele tempo tinha mototáxi. A gente pagava moto e ele levava a gente. Ainda tem, acho que hoje ainda tem mototáxi. Montei no mototáxi e fui. Menino, Deus foi tão bom que eu não precisei em todas, não. Lá tinha várias, eu acho que umas 10 casas umas 5 ou 10 casas de jogo lá. Eu cheguei na primeira. Na primeira que eu desci no mototáxi, eu digo, vou começar por aqui. Na primeira que tinha. A primeira que eu abri assim, eu vi ele sentado jogando baralho. Eu disse, o quê? Mano, eu não tô nem acreditando. Aí ele já foi querendo se levantar. Eu disse, olha, não precisa. Parece até a cena da novela das 8, né? Né não? Parece a cena das novelas da Globo. Aí eu disse, olha, não tô nem acreditando que tu tá fazendo isso aqui. Tu pegou dinheiro com a mãe, dizendo que era pra se empregar e ia pra cá. E aí todo mundo já ficou sorrindo dele, os peãozadas, não tem? Não, Manel, tu tava mentindo. E ele, não, tô mentindo. Eu digo, não precisa nem levantar não, fica aí mesmo. Você não precisa mais vir pra casa. Fica aqui e não precisa voltar pra casa. E aí ele levantou e quis vir atrás de mim. Eu peguei o outro mototáxi e fui embora pra casa. Eu digo, mãe, o safado, sem vergonha, ele tava jogando baralho. Acabei de pegar ele lá na mesa do baralho. E a senhora, por favor, não venha mais insistir não, que eu não vou mais morar com ele. Aí, gente, realmente, não fui mais morar com ele. Mas, gente, aí nisso a Flávia já tava com uns 5 anos, entendeu? Morei com ele esse tempo todinho, do 1 ano do junho até a Flávia completar 5 anos. E aí... me larguei dele. Mas, filho, que largado foi esse, viu? Larguei dele entre aspas, porque eu larguei dele, mas ele não largou de mim. Depois disso, foi dia e noite este homem me vigiando. Como eu disse pra vocês, ele era muito ciumento. Então, eu não podia sair pra lugar nenhum que ele me vigiava. Já teve ameaça de morte, gente, teve tanta coisa. Teve tanta coisa, que um dia... eu saí pra ir pra uma festa e eu tinha que sair escondida, entendeu? Eu não podia sair, não sair mais pra lugar nenhum. A mãe não deixava não, dizia, ó, o pessoal falava, ele vai te matar uma hora dessa, porque ele ficava me vigiando, gente, ele ficava me vigiando de madrugada, vocês acreditam? Aí um dia eu fui tentar ir pra festa, combinei lá era até um guarda, olha só, era um guarda, daqueles guardinhas que fica assim no Detran, não tem? Policialzinho assim do Detran, aqueles guarda. Como é? Guarda não, gente, como é que fala? Vigia. Aí eu fui, tratei com ele, ó, vamos pra festa, só que eu tenho um ex-marido aí que me persegue, mas aí nós vai escondido. Pô, tratei de escondido, tentei sair escondido, gente. Quando eu saí escondido, ele me viu. Aí eu fui, tratei com o homem, ó, então tu já me espera dentro do carro. No caso, aquele tempo era táxi, o cara pagou um táxi pra levar a gente, né? Aí eu disse, tu já me espera dentro do carro, na outra rua, que eu vou sair e a gente... se encontra ali na outra rua, já pulo dentro do carro, não vai, pra ele não ver nós. Fia, quando eu saí, ele viu, infelizmente ele viu. E eu, entrei dentro desse táxi aí, ó, e ele pegou um mototáxi.
E nisso nós rodou a rua, o Tucuruí quase todo, eu no carro, parecia perseguição de coisa, não tem? Cada curva que o homem passava, ele gritava, para o carro que eu vou pegar essa vagabunda aí, eu vou bater nela e tudo mais. E o carro rodando, filho, o carro rodando. Foi obrigado a ligar pro meu irmão, e aí meu irmão chegou lá onde eu tava, né? Foi o ó do Borogodó, porque queria me bater, queria bater no cara, pegou, aí teve uma hora que não teve mais jeito, tivemos que parar, né? O carro parou e aí o taxista disse, não, pode descer do meu carro, que eu não quero essa confusão não. E aí nós desceu, e aí nessa hora o meu irmão chegou também e disse, olha, não se mete não. E aí ele com capacete querendo bater no homem, e aí o homem pegou, entrou dentro desse mesmo táxi e foi-se embora, e eu fiquei. E aí o meu irmão veio me buscar, foi que ele não me bateu não, porque o meu irmão chegou e me levou pra casa. Fui pra casa, já era festa, depois de ter rodado o Tucuruí inteiro. E ele atrás de mim perseguindo e tudo mais, e pega, não pega, não teve como nós disfarçar dele, ele num mototáxi seguindo nós, entendeu? E acabou, fui pra casa, não teve festa, não teve nada, voltei pra casa. Aí depois disso não pude mais sair, porque minha mãe disse, não sai mais, que ele é capaz de até te matar, o homem tá obcecado por ti. Gente, ele era bem gordão, ele ficou bem magrinho, entendeu? Bem magrinho mesmo, que tava irreconhecível, ninguém tava reconhecendo mais ele não tomava banho, ele não escovava os dentes, ele não fazia mais nada, só me vigiar 24 horas por dia. E nesse meio período, o que ele fazia? Ele ficava me vigiando, né? Aí teve um dia que eu peguei e saí, né, pra casa da minha irmã, lá do Breu. Fui eu visitar minha irmã com minhas duas crianças pequenas, voltei de lá já tardezinha de novo, que a gente tinha o costume de final de semana, não tinha outro lugar pra ir, a gente ia pra casa da minha irmã, visitar ela lá no Breu, ficava o dia todinho lá, voltava, às vezes ia sábado, voltava domingo, aí nesse dia eu fui, né, visitar minha irmã. Quando eu voltei de lá, era já quase de noite.